E aí galera, todo mundo bem? Todo mundo bom? Vamos fazer mais um react aqui no Órfãos da Silbene, sua maravilhosa cooperativa de react, tá ligado? Não? Então já se inscreve logo, ativa aqui o sininho pra não perder nada. Toda segunda e quinta-feira a gente tá aqui gravando react pra você. E hoje nós vamos reagir ao querido canal do Leon e da Nilce. E vamos discutir sobre a corrida da inteligência artificial. Sabe? ChatGPT, Claude, Gemini, né? DeepSeek e companhia. Pois é, vamos falar provavelmente de DeepSeek e companhia. Eu acho que a China tá ganhando essa corrida. Bora pro react! Dos modelos de IA chinesas. Eu tenho a impressão de que, não é aquele negócio se a China vai ganhar a guerra, a corrida da IA. É quando? Dá a impressão que, pelo menos nesse aspecto, a China já venceu. E venceu com uma estratégia muito interessante. Mas antes, eu tenho que falar da coisa mais bizarra que eu li essa semana. Como o modelo IA chinês impediu um ataque cibernético sem precedentes da OpenAI. Se você não ficou sabendo disso, isso é bizarro e já é uma introdução para o modelo chinês. Quando os modelos maliciosos da OpenAI iniciaram um ataque cibernético contra a startup Hugging Face na semana passada, a empresa reagiu com a mesma moeda, usando outro modelo de IA para se defender. É uma história de ficção científica sobre hackers anônimos e foi um dos assuntos de tecnologias mais comentados da semana. Mas a origem do modelo que a Hugging Face usou para combater a IA rebelde também está chamando atenção. A startup utilizou o... É isso mesmo que você tá ouvindo, é um bot brigando com outro. Ok, é uma IA com, né, agentes de inteligência artificial, só que, meu irmão, assim, um hacker automático é meio perigitante, né? Uma hora isso vai dar ruim. GLM 5.2, um sistema de pesos de código aberto criado pela empresa chinesa ZAI. Em última análise, obteve sucesso onde os principais concorrentes americanos falharam. Mas o ataque cibernético, aqui tá bizarrice. Caso você não tenha visto, na terça-feira, a OpenAI informou que uma combinação de seu modelo mais poderoso e um modelo ainda mais capaz, que ainda não foi lançado, escapou de um ambiente de testes isolado, sandbox. Acessou a internet e explorou uma vulnerabilidade para obter acesso aos sistemas da Hugging Face. Se você não entendeu ainda, um robô, né, uma IA, estava trancado num ambiente que ele não conseguiria acessar a internet e ele fugiu, saiu de lá, acessou a internet e ainda atacou o servidor de uma empresa. Como? Por quê? Não sabemos. Né? Você sabe como é que funciona lá dentro da cachola da IA? Não, nem o cara que fez. Face é um site que é tipo um depositório que tem uma série de recursos para inteligência artificial, acho que muita gente que desenvolve usa, e aparentemente a OpenAI estava rodando um teste num ambiente controlado, e aí o modelo dela acho que precisava de uma resposta e decidiu trapacear. Em vez de tentar resolver o problema, o modelo saiu desse sandbox, dessa proteção, e foi nesse site, hackeou esse site para tentar extrair informação. Se eu entendi isso bem, que é bizarro, o modelo estava tentando encontrar informações que pudesse usar para fraudar uma avaliação, e conseguiu, disse a OpenAI. A origem do ataque foi inicialmente um mistério para a Hugging Face, mas dias após o incidente, a empresa já estava colaborando com os laboratórios de IA. Passamos as últimas 24 horas trabalhando em estreita colaboração com a equipe da OpenAI, obrigado, e acreditamos firmemente que não houve nenhuma intenção maliciosa deles. É aquela, né? Você pode acreditar no Coelhinho da Páscoa, no Papai Noel, você pode acreditar que a empresa de IA não teve nenhuma intenção de testar, né, os agentes de inteligência artificial dele para possível ataque malicioso. É preferível que ele só diga que, ops, foi mal, escapuliu aqui, a gente nunca quis que isso acontecesse. Tô dizendo que foi? Não que foi, nem que não foi. Mas é difícil tu acreditar que foi na maior das boas intenções, né? E vamos lá, se aconteceu de ter sido realmente um acidente, tu ainda acha que não tem motivo para regulamentar inteligência artificial e especialmente seus usos na rede? Uma hora vai dar merda, cara. Uma hora uma IA dessa vai ficar bolada, vai dar um bug catastrófico e tchau. Escreveu Clement Delange, CEO da Hugging Face, em uma publicação no X. É impressionante que tudo isso tenha acontecido de forma autônoma. A notícia de que o modelo malicioso da OpenAI estava por trás do ataque causou grande choque na indústria. A empresa classificou o incidente de segurança como sem precedentes. E aqui tá, né? O novo relatório alega que a OpenAI levou uma semana para perceber que um protótipo havia se descontrolado e invadido o sistema de outra empresa.
sem precedentes. Você, a empresa que criou a ferramenta, leva uma semana para descobrir que a ferramenta fez um negócio completamente diferente do que você deixava ela fazer. Aí pergunto, e aquilo que tu não descobriu ainda? O que me pareceu mais bizarro disso tudo é que tá a OpenAI e a Hugging Face reportando isso daqui como se fosse algo assim, aconteceu um treco aqui, ops, Que não legal. é nada demais. Tem um modelo da OpenAI que ele sobrepassou os limites que tinham sido colocados para ele. Ele hackeou o sistema onde ele estava e para não ter que usar a razão para resolver um problema que foi colocado para ele, ele falou assim, vou trapacear, deve ter essa resposta nesse site. Aí ele foi lá e acessou o site da empresa, hackeou para entrar para extrair a informação da qual ele precisava. E tá OpenAI assim, ops. Inicialmente, a Hugging Face recorreu a modelos de ponta, incluindo o Fable 5 da Anthropic, esse daqui é dos Estados Unidos, Anthropic tá, é o Claude, para analisar o ataque, disse Yassine Jernit, chefe de aprendizado de máquina da empresa, a CNBC. Não funcionou porque os guarda-corpos aqui é a tradução guardrails, são as seguranças que são colocadas no sistema, todo sistema tem, a Anthropic também tem, a OpenAI deveria ter. O cercadinho não funcionou deu, porque né? os guarda-corpos não conseguiam determinar se estávamos tentando nos defender ou atacar, disse ele, acrescentando que essa abordagem também era mais lenta e cara. Que é o seguinte, a Anthropic coloca seguranças consideráveis no sistema dela. Eles tentaram usar o sistema da Anthropic para resolver, para diagnosticar a coisa toda, só que o sistema da Anthropic tá assim, eu não sei se você tá usando isso para poder defender o seu site, ou se você tá usando no sistema de alguém para hackear. E o sistema da Anthropic meio que parou o uso deles. Mas também tem o fato de que o modelo da Anthropic era mais lento e mais caro. Então, a Hugging Face rapidamente passou a usar o GLM 5.2. A Hugging Face começou a tomar uma coça e falou, desliga o Cláudio, chama os chineses, agora, rápido, antes que dê ruim. E foi o que salvou. Da ZAI, como forma de analisar o ataque e conseguir contê-lo muito rapidamente usando esse modelo. O GLM 5.2 foi lançado com grande alarde em junho e teve uma ampla aceitação por parte dos desenvolvedores. Por se tratar de um modelo de código aberto, as empresas podem baixá-lo, modificá-lo e implementá-lo comercialmente e, crucialmente nesse caso, hospedá-lo em seus próprios servidores. Isso teve um segundo benefício, nenhum dado do invasor, nem nenhuma das credenciais referenciadas saiu do nosso ambiente, disse a Hugging Face em uma postagem no blog sobre o incidente. Legal, então é o seguinte, eles tentaram usar esses modelos norte-americanos, eles colocaram aqui o Fable, bem especificamente o da Anthropic, tá, para tentar diagnosticar o que aconteceu e tal, usar na defesa deles e caiu nas limitações que o sistema tem. Tá? Na segurança do sistema, que no caso da Anthropic funcionou. Mas o grande problema é que isso limita a capacidade que o usuário tem de poder usar esses modelos, obviamente, e também esses modelos são mais caros e mais lentos. Aí eles passaram para o chinês. O chinês não só é mais barato e mais rápido, mas tem a vantagem de que ele é um modelo aberto. Eu não vou entrar em todos os detalhes até aqui, mas é o sistema que a China tem usado até o momento, que é o seguinte, você tem esses grandes provedores, esses modelos de inteligência artificial dos Estados Unidos, tipo a OpenAI, tipo o Google com Gemini, tipo a Anthropic com as versões do Claude deles. Esses são modelos fechados, você não tem acesso a esses modelos, você quer usar esses modelos, você vai ter que pagar para usar esses modelos rodando nos servidores dessas empresas. Quer dizer que você tem que fazer um upload dos seus dados para os servidores dessas empresas para eles processarem lá dentro nos servidores deles, tá? Com o modelo deles e te darem uma resposta, fazerem a coisa. Lembrando que os modelos, né, dos states lá, o da OpenAI, o ChatGPT, o Claude, né, da Anthropic e o Gemini da Google, você não é dono de nada, né? Você, além de processar tudo no servidor dos caras, vamos lembrar que tudo que você coloca ali é público. Eles podem usar a sua ideia, o roteiro que você pediu para fazer a correção de gramática, então pode usar. Olha o problema aí, olha a dor de cabeça. Tu tem uma grande ideia de empresa, pediu para a sua IA te ajudar a montar um plano de negócios? Olha aí, ele pode compartilhar isso com alguém. Alguém pode ter uma ideia parecida, ele vai copiar e colar o teu... Entendeu o problema? Olha aí. Agora, na minha época, frase de velho, né?
a gente tinha dor de cabeça de vírus, né? Sempre tinha que ter um antivírus. A gente teve o Avast, teve o McAfee, né? Agora tem o russo lá também, o Kaspersky, né? O Kaspersky, que é o que está segurando um pouco a onda. Só que, camarada, antigamente vírus, se você clicasse num programa com vírus, aí dava problema. Não tinha tanto vírus em foto, em arquivo de texto. Hoje tem vírus em qualquer lugar. E vírus é menor das minhas dores de cabeça agora. Porque pode ter uma IA maluca dessa que acesse a internet e fale: hoje eu vou para violência. E aí, o que impede essa IA de tomar um controle de algum site? Por exemplo, algum departamento, né? Pensa que, por exemplo, nos States, você tem muita usina termoelétrica, usina nuclear. Não que os reatores sejam ligados à internet, mas a usina é. Então você pode ter ataques na infraestrutura de países. No Brasil tem usinas que têm acesso à internet, que eu saiba não suficiente para fazer controle remoto da usina. Mas está entendendo o tamanho dos perigos da IA? Então... E a galera tá brincando. Que alegria, que diversão, né mesmo? Da qual você precisa. Com o modelo aberto, esses modelos estão disponíveis na internet. As empresas colocam todas as informações, todos os pesos e coisas do tipo. Você pode pegar esses modelos, você pode modificar esses modelos do jeito que você quiser. E você pode também rodar no seu próprio servidor. Você não precisa jogar essa informação para as nuvens. Tem uma coisa adicional aí que é segurança. Você não está fazendo upload dos seus dados para o servidor de uma terceira empresa. Você pode rodar no seu. E é esse o modelo que a China tem explorado, que deixam você meio que fazer, entre aspas, o que quiser com eles. Não são os modelos fechados que as empresas americanas têm usado. E aparentemente a China está vencendo. E além de ser aberto, a diferença dele também está no preço. Direto. Isso daqui, se eu não me engano, deve ser o preço pelo uso nos servidores da empresa que está fornecendo, tá, gente? Eu acho que aqui não é do seu próprio servidor. Mas, enfim, tem uma distinção clara de preço. Se você for usar o modelo da OpenAI, o ChatGPT 5.6, você tem um preço por milhão de tokens saídos de 45. Tokens é como você mede o output e o input de uma inteligência artificial, tá? São, vou colocar os blocos de construção da inteligência artificial. Pense desse jeito. O preço por milhão de tokens da OpenAI, 45, da Fable, 50. Aí você chega agora, que o da Kimi K3, que é o modelo chinês, aproximadamente 15. Você chega no DeepSeek, 87 centavos. Ele é 99% menor que o ChatGPT, que está sendo usado como base. Então esses modelos não só podem te oferecer a opção de customização, a opção de você rodar no seu servidor, mas também eles são extremamente mais baratos. E no que isso se reflete, tá? Onde que a gente está falando aqui da dominação chinesa? Galloway descreveu a mudança na participação de mercado em termos contundentes. Os modelos chineses gratuitos passaram de menos de 1/3 de todo o tráfego do final de 2025 para cerca de 2/3 recentemente. A implicação é óbvia, a revolução do bom e suficiente chegou. Qual que é a diferença desses modelos chineses para os modelos que são feitos agora nos Estados Unidos? O modelo chinês ele é mais eficiente. Ele não é um modelo de fronteira. Em alguns sentidos, ele é tão bom, pelo menos pelo que eu li até aqui, na opinião de várias pessoas. Em alguns sentidos, ele consegue ser tão bom quanto os modelos de fronteira, que são os modelos mais avançados das empresas norte-americanas. Porém, em várias questões, eles não são. Porém, quando você está cobrando 99% a menos, que é o caso do DeepSeek... Vamos lá. Você vai gastar, sei lá, 50 doleta ali, né, para o seu 1 milhão de tokens, para você poder gerar foto, gerar um arquivo Word e fazer tudo o que ele faz na tela, de digitar, escrever equação, fazer formatação, coisa e tal, beleza. E não é seu, é lá no servidor dos caras. Aí tu baixa o modelo chinês, gratuito, roda no teu próprio servidor, não é deles, é teu que tá rodando ali. Ele talvez não gere a imagem, mas ele consegue gerar o arquivo. Às vezes ele não vai gerar em vários formatos, ele só tem um tipo de arquivo que ele vai conseguir gerar. Mas entendeu que é gratuito ou quase? 99% mais barato. Cara, pelo amor de Deus, estamos falando de 50 doleta versus menos de 1 doleta. Assim, não dá para comparar. E para quem usa modelos de IA, né, para ajudar no trabalho, já percebeu a diferença de preço e a diferença de qualidade, que não é assim. Às vezes, inclusive, o chinês está ganhando, e de graça. Comparado com o modelo de ponta da OpenAI, do ChatGPT, você não precisa ser o melhor.
As empresas estão aprendendo que para redigir um memorando, gerar código padrão ou resumir uma reunião, não precisam de um modelo que custe 50 vezes mais. Essa que é a grande questão e tá aí o entendimento da China. Você não precisa de um modelo de ponta para tudo. No fim das contas, se você tiver um modelo que faz 80% do que o modelo de ponta faz, mas a 10% do preço, ele vale mais a pena. Toda corrida que acontece nos Estados Unidos agora é para ter um modelo de ponta, ter um modelo que faz mais, um modelo que em todos aqueles testes de benchmark destrói tudo, aquele modelo faz coisa que a galera não imagina, mas são modelos caros. O que a galera quer, boa parte do uso que a galera quer para inteligência artificial agora é coisa banal. Banal para os padrões de hoje, obviamente. Então, tipo assim, você não quer um modelo mais caro. A China notou que é o seguinte, se eu fizer 80% que todo mundo faz, mas por um preço mais baixo, eu venço. Porque a maior parte das pessoas só precisa dos 80%. Se eu entregar, não a coisa mais surpreendente, mais de ponta, mas o feijão com arroz, por um preço muito mais baixo, o feijão com arroz ganha do bife, amigo. Ele ganha. Exatamente. Então essa que é a grande transformação chinesa, você oferecer esse produto mais barato. As pessoas não precisam do melhor. Elas precisam do mais em conta. Para várias empresas que dependem dessa tecnologia, é uma escolha existencial. Elas não vão ficar com o modelo americano custando mais, fechado, se elas podem pagar menos. No fim das contas... vamos lembrar do caso, acho que da Uber, que colocou um determinado budget, né, um orçamento de tokens aí de IA para gastar em um ano. E estourou o orçamento com 4 meses. Você teve assim um grande surto de lucro da Uber. Do nada o aplicativo funcionou melhor. Os carros agora estão se organizando melhor porque tinha IA ajudando no background? Não. E aí o pessoal começou a puxar o freio de mão, né? O pessoal falou, opa, estamos com uma bolha aí no mercado de placa de vídeo para poder suprir o poder de processamento das IAs. Estamos tendo que fazer... qual é o nome dos servidores enormes, os data centers, né? Colocando data center à torta e à direito, e ainda estou gastando uma nota e não está dando resultado? Ou melhor, tá piorando? Peraí, vamos na opção mais barata. O chinês faz a menos de $1? Ou é ele que eu vou? É nele que eu vou. É a contabilidade da sua empresa que decide o que você vai fazer. E a galera tá fazendo essa escolha, o que é bizarro. Você não imaginaria isso, tá? Porque os Estados Unidos está colocando todas as restrições em cima da China. Acesso a chip, a GPUs e coisa do tipo, para a China não conseguir evoluir a inteligência artificial dela, a pesquisa em inteligência artificial dela. Mas isso está tendo um efeito oposto, porque os modelos chineses, por conta das restrições que eles têm, eles não conseguem competir com os modelos de fronteira da América do Norte, mas aí eles têm que se focar em efetividade, em economia. Sabe aquela história bonita do cara que não tem uma equipe de corrida e resolve que vai ser um piloto da NASCAR? Aí ele entra com um Chevette e ele tem que fazer aquele Chevette dar tudo de si mais um pouco? Então, o Chevette é a China. Só que aparentemente a China descobriu como fazer um Chevette voar. Por quê? Cara, eles não têm o acesso a toda a gama de placas de vídeo, processadores e coisa e tal que os Estados Unidos lideram. O que eles fazem? Eles estão tentando arrumar um jeito de fazer o deles. Ponto número 1. Tentar produzir a tecnologia que está sendo negado acesso. Ponto número 2. A tecnologia de inteligência artificial na China tem que tentar bater de frente com a lá de fora com uma capacidade de processamento menor, com várias limitações por conta disso, e está conseguindo. Ou seja, você está tendo 2 problemas aí. Você está alimentando o monstro 2 vezes. Os Estados Unidos acham que vai conseguir parar a China e está longe disso, pelo contrário. Eles têm que conseguir rodar nos chips mais atrasados que eles têm. Para isso eles têm que ser mais econômicos. Por conta disso eles são mais baratos. Não só isso. A China está adotando uma estratégia, e aí eu vou usar esse termo aqui, desculpa, de disrupção. Uma estratégia disruptiva para o mercado de IA internacional, que é o seguinte, elas estão dando modelo, entre aspas. O modelo é aberto, não é fechado. Eles não têm ainda um jeito claro de monetizar isso, porque as empresas da China também não estão dando lucro. Estão dando menos prejuízo que as americanas, porque o custo lá é mais baixo. Porém, elas não estão ainda lucrando. Mas toda a lógica deles é o seguinte, a gente lança esse modelo aberto, tá? Entre aspas, aberto. Tem todas as restrições, 1000 asteriscos aí, eu sei, tá, galera? Pra galera construir a infraestrutura e o funcionamento das coisas em cima do nosso modelo. Depois disso, a gente arruma um jeito
de lucrar. É toda a lógica, por exemplo, do Google te dar o navegador que é o Google Chrome. Aí toda a internet passa a funcionar no Chromium. Aí eles têm agora meio que o controle da base de funcionamento de todos os sites, tanto que até o Edge da Microsoft, o que vem aqui, o navegador que vem no seu Windows, agora funciona da base do Google Chrome, porque toda a internet agora, todo site que é feito, ele é feito para funcionar naquilo. Então a ideia deles é exatamente essa, a gente vai construir para toda a infraestrutura, todo o workflow de todo mundo funcionar no nosso sistema, depois a gente descobre um jeito de como lucrar com isso, tá? Mas nesse processo, eles estragam as coisas para os modelos americanos completamente. Eles fazem o esquema do sistema fechado ser ainda mais inviável. E assim, gente, tá todo mundo usando. Tá? Aparentemente tá todo mundo usando. Você provavelmente não sabe, tá? Nunca ouviu falar de um modelo desse chinês, talvez você tenha ouvido falar do DeepSeek, mas é bem provável que se você estiver pagando para usar uma ferramenta de IA de uma empresa aí, tem várias empresas que oferecem isso, uma IA dedicada a poder olhar na contabilidade, a saber olhar na contabilidade da sua empresa e fazer essas e essas estimativas, te passar as coisas desse jeito, uma IA que vai fazer essa e essa coisa para você. Normalmente é uma empresa que tá usando um desses modelos. Tá? Ele só tá pegando esse modelo e meio que ajustando para esse outro uso. Então tá todo mundo usando. Então assim, a China está vencendo. Talvez ela já tenha vencido. E tem outra coisa também, o custo também é porque na China eles têm todo tipo de incentivo. O custo da energia na China é muito mais baixo porque tem um investimento violento do governo nesse tipo de infraestrutura. Então assim, eles têm várias vantagens lá. E isso tá gerando resultados. Até nos Estados Unidos. Saiu agora, ó. Dia 24 de julho, NVIDIA e Microsoft lideram a iniciativa para modelo de IA aberto após o lançamento do Química 3. O grupo argumentou que o sistema de peso aberto, era isso, é a melhor tradução do que código aberto da gente, peso aberto, poderiam ajudar os Estados Unidos a manter sua liderança tecnológica, tornando IA avançada mais acessível, adaptável e amplamente disponível para desenvolvedores e empresas. Então até agora parece que a água bateu no traseiro, até nos Estados Unidos agora eles estão... Galera... O modelo fechado não vai funcionar, não. Os chineses não têm acesso à tecnologia que a gente tem, tá? E ainda assim... vencendo. E a propósito, eu vou colocar um adendo nesse vídeo aqui, que eu recebi algumas críticas da vez que eu fiz o meu vídeo sobre o IPO da SpaceX, que ela virou uma empresa de capital aberto, lançou as ações na bolsa, e se você visse, assim, o documento do IPO dela, tudo lá era relacionado à inteligência artificial, quase nada a espaço. E eu falei que o treco ia perder valor. Logo depois do lançamento, teve um pico de $201 por ação. Tá agora em 115. Se você comprou aqui, você tá quase já perdendo metade do seu dinheiro. A gente não sabe como seria da OpenAI e da Anthropic porque eles não abriram capital, não teve IPO ainda. Aí não dá pra saber, né? Tá escondidinho. Então, muito cuidado com a IA. E se você usa alguma ferramenta de IA, dá preferência pelo chinês, que pelo menos é mais barato e aparentemente tá ganhando essa corrida. E aí, chegamos no final do React. Comenta aqui pra mim o que a gente deve reagir na próxima. Deixa o seu like se você ainda não curtiu o nosso vídeo. Muito obrigado pela presença. Te vejo no próximo React. Um beijo e ó, tchau.